Vocês lembram do dia em que uma dupla falsa do Patati e Patatá enganou um monte de gente lá na Bahia? A gente teve um show de Patati e Patatá em AT. Chegou aqui, calma, gente. Calma. Todo mundo pagou R$15. Na hora, Patati e Patatá não apareceu. Ei, Patatá, chama a criançada pra conhecer nossa aliança. Eu não acredito que o Patati e Patatá fizeram essa palhaçada. Eu acredito que Patati e Patatá não fez essa palhaçada. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Bom, e eu tenho certeza que a coisa ia ficar muito mais séria nesse caso aí, se esse povo soubesse que, na verdade, todos os Patatis e Patatás não são verdadeiros. Quem quer brincar nesse avião, levanta a mão. Quem quer brincar, levanta a mão. Pois é, por incrível que pareça, nem mesmo aquela dupla que aparece nos DVDs e nos programas de TV são os Patati e Patatá originais. Isso porque muita pouca gente sabe, mas os verdadeiros, os primeiros Patati e Patatá da história, na verdade estão mortos. A dupla de palhaços originais, infelizmente, teve um fim trágico num acidente de carro lá nos anos 80, enquanto eles se encaminhavam para fazer mais um show. E todas as outras duplas que vieram na sequência, que foram várias mesmo até chegarmos na que temos hoje, são novas formações que imitavam a versão original. E hoje eu quero te contar melhor a história por trás de tudo isso. Eu vou desenhar com vocês a linha cronológica da criação desses palhaços, que, por incrível que pareça, possuem um início bem complexo e bem diferente do que todo mundo pensa. Eles não começaram num circo nem fazendo comédia, que seria o início natural para um palhaço, né? E curiosamente, existe até um dedo do Silvio Santos para a fundação dessa dupla. Então, vamos lá, né? Bom, pessoal, eu acho que todo mundo lembra daquela musiquinha clássica do Patati e Patatá que diz: se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati, Patatá. Então, mas se hoje você tem lá pros seus 40 anos de idade, mais ou menos, eu acho que você vai lembrar que essa música, na verdade, não é dessa dupla de palhaços, mas sim o tema de abertura de um programa infantil lá do começo dos anos 80, chamado Turminha Patati Patatá. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Bom, mas se você também não é dessa época, é bom a gente lembrar que esse programa não era um programa infantil tradicional como a gente conhece hoje. Ele era mais educativo, tinha por volta de uns 15 minutos de duração e acompanhava um grupo de crianças visitando algum ponto turístico lá da cidade do Rio de Janeiro. Bom, e apesar do nome, Turminha Patati Patatá, esse programa não tinha nenhuma referência a palhaços. O Patati Patatá do título, na verdade, veio de uma expressão que era utilizada antigamente quando a gente queria dizer e assim por diante. Essa era uma expressão usada quando a gente estava contando algum causo. Por exemplo, hoje eu fui pra escola, estudei, lanchei e Patati Patatá. Ou seja, e por assim vai. Mas enfim, esse infantil foi produzido pela TVE, foi bastante premiado internacionalmente e com o tempo acabou sendo retransmitido por outras emissoras, sendo uma delas o SBT. E é aí que o Silvio Santos vai mudar totalmente o significado dessa expressão. Então, lá no começo dos anos 80, o Silvio tinha criado uma gravadora de discos para as crianças, no caso o selo SBT Zig Zag, e a intenção era comercializar vários LPs que traziam o nome dos programas infantis da sua programação. Então a gente vai ter nessa leva aí discos do Bozo, curiosamente do Chaves, e discos da Turminha Patati Patatá, que na época era um programa do SBT. Assim, em 1983 foi lançado O Reino Encantado dos Animais, e em 1984 o No Reino Encantado do Circo. Só que é bom lembrar que o programa Turminha Patati Patatá não tinha apresentadores e nem elenco fixo, e por isso os discos do programa acabaram sendo gravados por cantores desconhecidos. Só que daí vem o problema: para divulgar os LPs e fazer os shows, não havia nenhum cantor, um rosto, apresentador ou qualquer coisa para divulgar. E foi aí que o Silvio Santos teve a ideia de criar um grupo para fazer essa parte da divulgação. No caso, um grupo bem diverso para fingir que cantavam as músicas gravadas nos discos, e também dar uma cara ao programa, né? E assim, em 1983, surgiu o grupo Turminha Patati Patatá, que era composto por dois palhaços, que não se chamavam Patati Patatá, mas sim Tutti Frutti e Pirulito, e para fazer as dublagens femininas, nós tínhamos a mágica Lacazan e a garota Pupi.
Vocês estão vendo aí um vídeo muito raro de uma apresentação dessa formação. Não existe mais nenhum registro além desse grupo aí. Ok, a gente já falou como tudo começou, e agora é hora de incluir um outro nome muito importante para esse grupo, que é o do Rinaldi Faria, o atual proprietário da marca Patati Patatá, mas que lá nos anos 80, quando ele tinha apenas uns 10 anos de idade, era conhecido como o mágico mais jovem do Brasil. Bom, a vida do Rinaldi e do Patati Patatá se conectaram por causa desse grupo dos anos 80, aonde ele meio que os acompanhava em alguns shows para fazer os seus números de ilusionismo. Só que daí, em 1985, aconteceu algo que mudou completamente o destino de todos os envolvidos. Enquanto se encaminhavam para mais um show, os 4 integrantes originais da turminha Patati Patatá sofreram um grave acidente de carro, que acabou tirando a vida dos palhaços Tutti Frutti e Pirulito, e da menininha, a garota Pupi. Porém, mesmo com a morte dos integrantes, o show não podia parar. Afinal, a turminha Patati Patatá era algo rentável. Foi então que o Silvio decidiu colocar aquele garotinho, que sempre se apresentava junto com eles, o mágico Rinaldi Faria, para fazer parte da nova formação. E assim, em 1986, foi lançado mais um disco, o LP chamado Eu Amo os Animais. E eles continuaram fazendo shows e se apresentando até o final dos anos 80, quando o Silvio Santos resolveu acabar com a turminha, encerrando também o selo SBT Zig Zag. Só que um dos integrantes, o Rinaldi Faria, não era um artista comum. Ele era um cara extremamente visionário e resolveu, continuar a marca Patati Patatá, mas por conta própria. Sendo assim, ele resolveu fundar um novo grupo, obviamente com ele como integrante. E nessa nova formação, agora já iniciada nos anos 90, nós teremos novamente 2 palhaços, que ainda eram no estilo de palhaço tradicional, daqueles que nós vemos nos circos, mas com roupas que já se assemelhavam em muito com as de hoje em dia. Ganhei um canguru, ganhei um canguru, E essa formação aí durou boa parte dos anos 90 e rendeu 2 CDs. Porém, com o tempo o Rinaldi acabou percebendo que o que mais fazia sucesso entre as crianças era a dupla de palhacinhos, que inclusive eram chamados de Patati Patatá pelo público, apesar desse não ser o nome deles e sim o nome da banda. E novamente, por se tratar de uma pessoa visionária, em 1996 o Rinaldi decidiu então acabar com a formação de grupo tradicional, deixando o Patati Patatá apenas como uma dupla de palhaços. E foi aí também que ele teve a ideia genial de transformar esses personagens em uma franquia. Ele não queria mais que os palhaços fossem reconhecidos como as pessoas por trás da maquiagem, e por isso os cartoonizou bastante, quase os transformando em desenhos animados. Assim, eles poderiam colocar pessoas diferentes por trás das roupas sem que o público percebesse a diferença, e evitasse casos como o da morte dos integrantes lá nos anos 80. Os primeiros atores a darem vida para essa nova versão da dupla foram Flávio Barolo e Rogério Faria, que ficaram por trás da maquiagem até o ano de 2010. E atualmente quem dá vida aos personagens são os atores Wagner Rocha e o Henrique Namura, o Patati e Patatá respectivamente. Bom, mas voltando lá para 1996, o ano que deu início a essa nova era, nós tivemos o lançamento do primeiro volume da coletânea Super Sucessos Infantis, que foram CDs e DVDs que fizeram com que esses palhaços se tornassem um fenômeno. E de lá pra cá já foram 15 álbuns de estúdio e 6 em espanhol, além dos programas de TV, como o Carrossel Animado do SBT e o Parque Patati Patatá no Discovery Kids. O que gerou muito dinheiro pro cara por trás dessa ideia. O Rinaldi Faria, hoje à frente do multimilionário grupo Patati Patatá, possui uma vida extremamente luxuosa. E, inclusive, recentemente comprou uma emissora de TV, onde é possível assistir programas do Patati Patatá por mais de 3 horas seguidas. 41. Uma TV para fazer o bem. ZYB 911. Fundação Cultural Padre Luiz Bartolomeu. Emissora do grupo Patati Patatá.
E voltando para aquele tema lá da falsa dupla Patati Patatá do começo do vídeo, é legal a gente falar que realmente existe uma franquia de palhaços espalhada pelo Brasil. Os palhaços que fazem os shows não são os mesmos do DVD e programas de TV. Existem vários atores diferentes por trás da maquiagem espalhados por aí. Ou seja, todos os Patati Patatá são tecnicamente falsos. Bom, pessoal, Patati Patatá são realmente um marco na nossa infância, né? Já são uns 40 anos de existência, então, independente da sua idade, alguma formação já deve ter te marcado de alguma forma. Mas a minha intenção com esse vídeo foi principalmente homenagear a primeira versão, e principalmente os palhaços Tutti Frutti, Pirulito e a Garota Pupi, que apesar de pessoas muito importantes para a história dessa franquia, infelizmente acabaram sendo apagadas com o tempo. Quanto ao paradeiro da última integrante original, a Mágica Lacazan, eu juro que procurei bastante, mas não encontrei nada mesmo a respeito. Então, se alguém tiver alguma pista, comente aqui embaixo pra gente tentar resolver esse mistério. E muito sucesso aos Patati Patatá de hoje, eles são muito bons e realmente merecem.